Bom, galera, vamos lá. A videoaula de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar com conceitos de geometria analítica, certo? O tema de hoje a gente vai estudar sobre o ponto, que a gente vai aprender hoje sobre a condição de alinhamento de três pontos. Quando três pontos vão estar ou não alinhados de acordo com a geometria analítica, ok? Então vamos lá. A teoria diz que se eu tiver três pontos, né, quaisquer três pontos, quando eu calcular esse determinante, né, esse determinante sendo montado pelas coordenadas desses três pontos, e eu calcular esse determinante der igual a zero, significa que esses três pontos vão ser três pontos colineares, ok? Vão estar alinhados. Como que a gente faz isso? Observem aí. Coordenada XA, né, a abscissa do ponto A, aqui, ó, ordenada do ponto A. Então, percebam aí que tem uma certa lógica. Ó. XA, YA com YA. Segunda linha, XB, YB. Depois XC, YC. Ok? Na primeira linha, as coordenadas do ponto A. Segunda linha, as coordenadas do ponto B. Terceira linha, as coordenadas do ponto C. Na terceira coluna, a gente preenche, completa, né, a matriz com elementos iguais a 1. Ok? Para a matriz ficar uma matriz 3 por 3. E dê para a gente calcular esse determinante usando, né, ferramentas que a gente já sabe. A gente vai calcular esse determinante. Se ele der igual a zero, então A, B e C são pontos colineares. Os pontos vão estar alinhados, ok? Vamos lá para o exemplo, né? Um exemplo prático. Verificar se os pontos A, B e C estão alinhados. O que a gente fez aqui? Coordenada XA, aqui é ela. Coordenada YA. Onde é que é para ela estar? É para elas estarem aqui, ó. Aqui, coordenada XA, coordenada YA. XB, abscissa do ponto B, ordenada do ponto B. X do B e Y do B. Onde é que é para ele entrar? Na segunda linha. Então está aqui a segunda linha. E X do C, Y do C, na terceira linha, 2 e 7. A terceira coluna, a gente já viu, preenche com elementos iguais a 1. Como é que a gente vai resolver esse determinante? Né? Usando a regra de Sarri, né? Aquela regrazinha que vocês viram lá no segundo ano. O que a gente vai fazer? A gente vai repetir as duas primeiras colunas aqui ao lado da matriz, para poder a gente pegar uma multiplicação de 3 em 3 elementos. Né? Percebam que se a gente tivesse aqui só a primeira parte, eu teria esses 3. Quando eu fosse pegar aqui, eu não teria 3 elementos, e aqui muito menos. Então, a gente vai preencher aqui com mais duas outras colunas, para a gente poder pegar de 3 em 3. E aí sai multiplicando. Menos 2 vezes 3 vezes 1, menos 6. Menos 1 vezes 1 vezes 2, menos 2. 1 vezes 0 vezes 7, 0. Ok? Quando tem um zero no meio do produto, então o resultado igual a zero. Agora voltando no sentido da diagonal secundária. 1 vezes 3 vezes 2, 6. Como deu positivo, a gente vai trazer para o resultado determinante um valor negativo. Se der positivo, coloca negativo. Se der negativo, coloca positivo. Isso no sentido da diagonal secundária, ok? Continuando. Menos 2 vezes 1 vezes 7, menos 14. Como deu um valor negativo, coloca positivo. E por último, menos 1 vezes 0 vezes 1. Como tem um zero no meio, resultado 0. Ok? Agora, para ficar melhor, mais bem organizado, a gente somar tudo isso, o que a gente faz? Junta só o negativo, o menos 6, o menos 2 e o menos 6. Menos 6 com menos 2 com menos 6, menos 14. Esse zero pode eliminar. E junta só os positivos. Como o 14 positivo está sozinho, então repete o 14. Agora faz menos 14 com mais 14, 0. Resultado do determinante igual a 0 significa que A, B e C estão
alinhados, ok? Se tivesse dado um valor diferente, tivesse dado 15, 13, menos 10, menos 30, 1 milhão, aí os 3 pontos não estariam alinhados. Os pontos só vão estar alinhados quando o determinante da matriz der igual a zero, ok? Aí você pode perguntar, professor, e se a gente colocar no plano cartesiano, não dá para a gente perceber isso? Veio uma imagem aí, ó. Tá aqui ponto A, menos 2, menos 1, ponto B, 0, 3, ponto C, 2 e 7. Perceba que dá para a gente ver que os 3 pontos estão alinhados, ok? Mas só pelo desenho não dá para a gente confirmar, certo? Porque vocês vão fazer um desenho manual e não vai ficar, talvez o desenho não fique tão perfeito, né, como no programa de computador. Então vai ficar aquela dúvida, né? Porque se o ponto tiver um pouquinho de lado, eles não vão estar alinhados, mas um desenho aparentemente você pode perceber, pode achar, né, que esses pontos estão alinhados. Então só dá para confirmar se estão ou não alinhados usando o cálculo desse determinante. Se o determinante der igual a zero, os pontos estão alinhados. Se der qualquer valor diferente de zero, os pontos não estão alinhados. Ok? Então é só isso. Até a próxima. Faça uma atividade aí proposta, certo? Uma atividade do livro que envolve alinhamento de 3 pontos. Ok? Tchau.